O que 30 anos de One Piece podem nos revelar sobre o tesouro One Piece? Temos informações já para descobrir o que ele é, qual o seu formato e o que ele faz? Sim, temos sim. Assiste esse vídeo porque vai explodir a sua cabeça com essas informações. Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo aqui um compilado de informações sobre o tesouro One Piece. O que é fato, o que é informação e o que é teoria, para vocês também montarem aí esse grande quebra-cabeça de uma peça só. Afinal, é o maior mistério de todo One Piece, que eu tenho certeza que todo fã tem uma teoria pessoal do que é o tesouro. E eu separei o vídeo aqui em algumas partes, trazendo de fato o que é mostrado na série, o que são informações importantes do próprio autor, mesmo fora do mangá e do anime, e também qual é a minha teoria sobre o que é One Piece, como a gente pode juntar, fazer essa amálgama de informações de quase 30 anos para descobrir o que é o tesouro One Piece. Então, embarca comigo nessa jornada, possivelmente tem spoilers aí, já esteja avisado e se diverte junto comigo, beleza? Se você é novo no canal, vai na maciota. Agora se é a pior geração, já sabe, a camuçaria bala de canhão. Bem ali ó, trivelinha no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o que é One Piece. Ó, deixa eu dar um recado pra você rapidinho. Todo ano é a mesma coisa, eu sei que é. Chega a época de festas, o que acontece? Vai comprar um presentinho, é shopping lotado, compra presente errado, é só bola fora. Que tal fugir desse caos e achar o presente perfeito sem sair da comodidade da sua casa com a Insider? Sim, presentes inteligentes, peças que vestem bem e não erram. Tecnologia, mais conforto, mais durabilidade. E você compra online e recebe tudo na sua casa. E o melhor, tem troca simplificada. O mais legal é que você tem kits prontos que podem ser escolhidos direto no site. E alguns desses kits já até incluem embalagem para presente. E mais uma vez, todos têm troca facilitada. Que tal pegar um kit de 6 techs, um para cada parente que vai passar o final do ano na sua casa? Aproveita aí, usa o meu cupom MANGAQ que você consegue até 30% off somando os descontos do site com o meu cupom. Mais 20% de cashback da Insider, hein? Eu mesmo já escolhi meus kits com embalagem de presente e total segurança de que acertei. Aproveita você também, clicando no link que eu deixei fixado aqui no primeiro comentário na descrição. O cupom já é aplicado automaticamente para facilitar a sua vida, beleza? Aproveita para presentear quem você gosta ou até mesmo você mesmo. Porque, bem, você merece, não é verdade? Em algum momento, durante o século perdido que ocorreu 800 anos atrás, o primeiro pirata Joy Boy, um homem que nasceu no antigo reino super avançado, encontrou uma ilha no extremo da Grand Line, além de até mesmo Lodestar, a última ilha alcançável por log poses convencionais. E lá, Joy Boy deixou para trás um tesouro de valor inimaginável, bem como uma mensagem para o futuro, escrita em pedras indestrutíveis e a herança de uma vontade. No entanto, Dr. Vegapunk, cientista que dizia estar 500 anos à frente do seu tempo, teorizou que a pessoa que encontrasse o tesouro lendário poderia não ser aquela que o Joy Boy estava esperando inicialmente. Histórias sobre esse tesouro na ilha final despertaram o interesse de Gold Roger, o grande pirata, e ele interpretou a proibição do governo mundial à exploração desta ilha como uma prova da sua existência. E apenas os membros da tripulação dos piratas Roger que viajaram até essa ilha descobriram exatamente do que o tesouro consistia. Ao chegarem à ilha e verem o tesouro de Joy Boy, os piratas Roger simplesmente caíram na gargalhada. Começaram a rir. Roger descreveu ele como uma história cheia de risos, o que lhe deu a ideia de nomear a última ilha como Laugh Tale, o conto dos risos. Algum tempo depois da descoberta dos piratas Roger, o mundo em geral começaria a se referir aos tesouros deixados por Roger na última ilha como o One Piece. Momentos antes de ser executado, Roger então anunciou ao mundo que esse grande tesouro poderia ser reivindicado por qualquer um que conseguisse alcançá-lo, dando início à grande era dos piratas. Com as execuções de Roger e Kozuki Oden e o destino incerto da maioria da tripulação dos piratas Roger, os únicos sobreviventes conhecidos atualmente que têm conhecimento da verdadeira natureza do tesouro são Silvers Rayleigh, Crocus e Scooper Gaban. O mais perto que os piratas do Chapéu de Palha chegaram a descobrir sobre a natureza do One Piece foi durante o incidente de Shabold, a fuga do dragão celestial, quando o Soap tentou perguntar a Silvers Rayleigh sobre o que era o tesouro. No entanto, Luffy o impediu, argumentando que aprender sobre isso naquele ponto e com outra pessoa
frustraria o propósito das suas aventuras e que se tornar rei dos piratas teria pouco mérito se ele já soubesse algo sobre o que é One Piece. Após décadas de especulações e dúvidas, devido a ninguém ter chegado a Laugh Tale, em mais de 2 décadas, a existência do tesouro virou um mito que alguns até desacreditaram, visto Bellamy dizendo que o tesouro não era real e que somente piratas que viviam no mundo das imaginações conseguiam pensar em algo que não existia. Porém, a existência do tesouro foi confirmada por Barba Branca durante a Guerra de Marineford, onde no seu último suspiro ele reacendeu o sonho dos piratas de reivindicar o tesouro para si. O One Piece era real. Em uma era sem Roger ou Barba Branca, ele mencionou que uma grande batalha engolfaria o mundo inteiro e o mundo seria abalado até seu âmago quando One Piece fosse encontrado. Durante o ataque de Onigashima, Big Mom tem um monólogo interno curioso, interessante, aparentemente expressando a ideia de que parte do One Piece poderia estar localizada no país de Wano. Isso não foi mais elaborado, mas é uma fala muito curiosa para se lembrar. E por fim, durante a transmissão mundial que ocorreu no incidente de Egghead, Dr. Vegapunk também confirmou a existência do tesouro One Piece e afirmou que quem reivindicasse teria o poder de decidir o destino do mundo. O que temos dentro da série são essas informações. A partir disso, o que você conhece, tem na mente, já escutou ou leu, são teorias, conexões e conjecturas feitas por nós fãs que adoramos tentar descobrir, não é verdade? O que é o último tesouro. Agora sim, de informação importante que eu acho que vale a pena levar com tudo que temos dentro do mangá é: notem que nunca foi confirmado que Laugh Tale e o Reino Antigo são o mesmo lugar, tá? Apenas assumimos isto por conveniência do misticismo que envolve essas lendas. Outra coisa, Eiichiro Oda confirmou em uma entrevista de 2014 com a mangaka Momoko Sakura que o One Piece não é algo como a jornada em si era o verdadeiro tesouro e que sim, haveria uma recompensa para aqueles que o encontrassem. Então o tesouro é tangível, é algo físico, ok? Barba Branca afirmou em suas palavras finais que o mundo viraria de cabeça para baixo quando One Piece fosse encontrado. Ponto curioso quando lembramos dos poderes de Imusama, que consegue basicamente virar as pessoas de cabeça para baixo. Vegapunk acaba por ligar a sobrevivência e o destino do mundo ao tesouro e à pessoa que finalmente o reivindicasse. Roger diz que chegou cedo demais na última ilha, o que sugere que as armas ancestrais são necessárias para o uso completo do tesouro, visto que, após achar o One Piece, ele voltou para a Ilha dos Homens Peixes para perguntar quando Poseidon nasceria. No mangá original em japonês, o termo One Piece é frequentemente acompanhado por uma sequência adicional de texto que se traduz aproximadamente como o grande tesouro Hitotsunagi. O significado exato de Hitotsunagi não foi esclarecido ainda. Pois é, quase 30 anos e não sabemos o que significa One Piece em japonês, porque existem 3 possíveis interpretações, dado que o japonês permite isso. E as 3 traduções são uma tradução japonesa mais ou menos literal de One Piece, ou uma peça. A outra, uma frase que se traduz aproximadamente como a corda que liga todos os homens. Lembra que tem uma corda no logo de One Piece, hein? E por fim, uma frase que se traduz aproximadamente como um mar em paz. As traduções para o inglês, profissionais ou não, geralmente não reproduzem esse texto de forma consistente ou sequer reproduzem. O Mangá da Viz, que é a tradutora oficial do japonês para o inglês e que geralmente serve de base para o mundo inteiro fazer sua tradução oficial, se refere, por exemplo, como o tesouro perdido de Gold Roger. No capítulo 2 surge assim, tá? E também como o maior tesouro individual no capítulo 507. Então dá para ver o quanto as traduções perdem pontos importantes, porque somente quem tem um japonês fluente consegue notar que Hitotsunagi tem umas variações bem curiosas. Deve-se notar também que o nome do tesouro One Piece não se originou do próprio Roger e nem de Joy Boy, mas sim do mundo em geral, que não sabia o que era o tesouro, mas que acabou nomeando assim. Roger reconheceu esse nome como algo que as pessoas haviam escolhido, mas não o utilizou nas suas famosas últimas palavras. Em vez disso, ele simplesmente mencionou seu tesouro deixado naquele lugar.
Isso é o que temos de fatos e informações sobre o tesouro em si, mas claro que diversos outros pontos da série casam perfeitamente para se afunilar, fazer conjecturas e se teorizar o que o tesouro faz. Eu diria que agora podemos até falar o que o tesouro é. O tesouro, bom, todo mundo concorda, vai mudar o mundo, vai baixar o nível do mar, vai destruir a Red Line, vai eliminar a Grand Line com toda certeza. Temos a ideia geral do que o tesouro One Piece faz, mas conseguimos pegar muito mais sobre isso. E um dos pontos bem curiosos é as pessoas nomeando isso de One Piece. Parece um desejo, um consenso mundial que o tesouro deveria ser chamado assim. Lembre das falas do Vegapunk sobre o desejo das pessoas transformados em frutas, tudo em prol da evolução humana. A fruta de Nika está relacionada ao tesouro. Como? Não sabemos, mas está. E é claro que a proximidade dos tambores da libertação com o tesouro final se torna uma conexão incrível. O Oda, ele deu uma entrevista em um site chinês onde questionaram sobre ele escolher o título One Piece para a sua série. E se o Oda já havia reservado pistas para o desfecho da história com o próprio nome da série. Por quê? One Piece é um homófono de One Piece. Homófono, galera, é uma palavra que tem a mesma pronúncia, o mesmo som, mas são escritas de formas diferentes e possuem significados distintos. One Piece, One Piece. O tesouro que Luffy procura é uma peça ou a paz mundial. E ao ouvir tais palavras e rumores, um sorriso misterioso surgiu no rosto de Eiichiro Oda e ele admitiu que sim, o nome One Piece de fato guarda um mistério oculto, que tem algo a ver com o final, mas não faz sentido revelar o motivo específico. Uma peça e uma paz, coisas que veremos no fim da série. No arco de Egghead, somos apresentados ao Dr. Vegapunk. Seu sonho é fornecer energia abundante e gratuita para todos. Essencialmente, isso é visto como a causa principal das guerras do mundo de One Piece, já que diferentes nações disputam por recursos. Essa fonte de energia, em princípio, traria a paz mundial, One Piece. No entanto, à medida que o Vegapunk se aproxima dessa fonte de energia misteriosa e invisível, ele se vê crescendo em direção à fonte de energia que alimentou o robô antigo criado no século perdido, com tecnologia banida pelo governo mundial. Um grande tabu, já que isso é oriundo do reino antigo, o reino super avançado ao qual entrou em guerra contra a coalizão dos 20 reinos que deu origem ao governo mundial. E lembrem, o robô Emmet atacou Mary Joyce 200 anos atrás. Certamente acabou sendo ativado por alguma coisa. O que ativou Emmet 200 anos atrás? Minha teoria pessoal, o conteúdo do Tamatebaco que está na Ilha dos Homens Peixes. Visto que Hold Jones fez os seus esteroides e a sua transformação plena, ele fica com cabelos brancos, assim como Nika e também como os Sulongs, eu acredito que o conteúdo do Tamatebaco era uma fonte de energia muito parecida com a qual o Luffy emana. E sabemos que o Luffy emana a mesma energia na forma Nika porque ele ativou o robozão. A busca do Vegapunk por essa fonte de energia acaba sendo apontada inclusive pelo motivo pelo qual o governo mundial decidiu erradicá-lo. E voltando no início do arco do Egghead, eu creio que temos a maior revelação do que nos aproxima sobre o que é o Tesouro One Piece. Lilith Vegapunk diz que Egghead é movida por fogo. Ela afirma que eles estão em busca de uma chama eterna para alimentar a ilha e todas as suas máquinas, para que possam oferecer isso para todas as ilhas. Máquinas que geram comida, máquinas de ar-condicionado, tudo dependia dessa fonte que eles buscavam. E essencialmente, Lilith diz que eles queriam criar seu próprio sol para gerar energia para a ilha. As reações de fusão ocorrem no interior do sol e Vegapunk até criou algo parecido, Mother Flame, um reator nuclear capaz de alimentar a arma ancestral Deimos-sama, porém ainda uma cópia imperfeita. Lilith estava se referindo a um reator de fusão nuclear completo, no capítulo 1065, quando mencionou a criação do seu próprio Sol. Inclusive, uma curiosidade, no nosso mundo temos algo bem similar sendo estudado, viu? O projeto Tokamak. Podem pesquisar depois aí, que é um dispositivo experimental que usa campos magnéticos potentes para confinar e aquecer plasma e hidrogênio a milhões de graus, simulando o processo de fusão nuclear do Sol, tudo para gerar energia limpa e sustentável. Sim, os humanos estão tentando criar o seu próprio Sol. Mas voltando aqui para One Piece, com essa fala da Lilith sobre energia infinita e um Sol, é impossível não acabarmos no anime das misteriosas cidades de ouro, que tem muitas similaridades
com One Piece. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para você dar um confere, tá bom? Mas resumindo, galera, nesse anime existe um tesouro. O tesouro principal é um reator de fusão nuclear que tem o formato de um sol. E ele foi criado pela civilização de Mu, um reino super avançado movido à energia solar. Quando Big Mom foi derrotada no capítulo 1040, ela comentou que parte do One Piece estava naquele país, em Wano. No capítulo 985, Big Mom e Kaido falam sobre sua aliança e mencionam o One Piece e as armas ancestrais quase como se fossem a mesma coisa no mesmo patamar. No flashback de Kaido, capítulo 1049, sabemos que ele foi para o Wano porque Higurashi, a velha que pode mudar de forma, lhe disse que Pluton estava lá. Já no capítulo 967, Kozuki Oden diz que eles souberam sobre as armas ancestrais em Laugh Tale, o que combina com toda aquela fala do Roger de ter chegado cedo demais, conectando as armas ancestrais com One Piece. Muito possivelmente, as armas são peças que, uma vez reunidas, são usadas em conjunto ou mesmo ligam o funcionamento geral do que é o tesouro One Piece. Lembrando que as armas não são de fato armas, são deuses, segundo o próprio Netuno, mas que em mãos erradas, bom, viram sim armas de destruição em massa. Durante o discurso do Vegapunk, ele falou principalmente sobre as armas ancestrais e o seu impacto na elevação do nível do mar. E ele também insinuou que o One Piece é crucial para controlar o destino do mundo. Podemos inferir então que a partir do capítulo 1086 do discurso do Vegapunk, que o governo mundial possui uma arma ancestral, muito possivelmente Uranus, mas não tinha os meios para ativá-la dependendo inteiramente da Mother Flame. Lembrem que Lilith diz que o objetivo do Vegapunk é desenvolver uma chama eterna, ou seja, criar o seu próprio sol. Agora, indo para o mural de Elbaf, os textos Harley, que surgem no capítulo 1138, há diversas menções a um sol. Independente de Nico, Deus Sol, temos muitas menções que vão diretamente a um sol de uma forma ou de outra. Nos textos temos coisas como dentro da terra havia o fogo e a humanidade sucumbiu à ganância e tocou o sol proibido. O sol espalhou as chamas da guerra no segundo mundo. O homem matou o sol e se tornou Deus. E o sol retorna e traz uma nova manhã. O sol aqui provavelmente se refere à chama eterna. E na minha humilde opinião, ao próprio tesouro One Piece. O mesmo sol que vemos esse demônio segurando na sua luta contra a aliança no mural de Elbaf é o tesouro One Piece. E One Piece é o tesouro de Joy Boy. Joy Boy é o Deus Sol, ele comeu o fruto do Deus Sol. E o fato do tesouro do Deus Sol ser o próprio Sol, sim, seria bem apropriado. One Piece, uma chama imortal que pode alimentar as armas ancestrais e também as máquinas de Vegapunk. E faria sentido porque Big Mom e Kaido relacionaram o tesouro com as armas ancestrais durante suas falas. E também faz muito sentido o fato do Roger ter chegado muito cedo, porque o Sol ainda não foi formado. Textos Harley falam sobre o retorno do Sol, indicando que ele ainda não havia retornado, ainda não existe na sua plenitude. Isso também explica a lacuna exata. Quando Roger apareceu em Laugh Tale, o Sol, o tesouro, ainda não havia se formado. E se o One Piece for esse próprio Sol, então faz sentido que, para trazer o alvorecer do mundo, mudar uma era, é de fato necessário o próprio One Piece. Então, assim, ok, o tesouro é um sol, mas como exatamente uma bola de chamas pode fazer tudo isso? Eu não acredito que vai ser somente uma bolinha de chama, tá bom? Mas vai gerar uma energia, vai ser bem parecido com o sol, inclusive como você pode ver aqui nas misteriosas cidades de ouro, que tem uma representação bem interessante, bem legal do tesouro em si, tá? Do reator deles. Aqui eu entro em uma das ideias para explicar para vocês sobre o que é esse sol, o que é o tesouro. Uma das ideias mais legais que eu já vi sobre o formato do tesouro e como ele é, porque eu acho que é a grande dúvida, né? Acho que todo mundo sabe o que faz, não na sua totalidade, mas ainda consegue adivinhar, só que não consegue imaginar o formato do tesouro. É um cálice, é um santo graal, vai ser um chapéu de palha, é um nariz do bug, não dá para adivinhar. Porém, com algumas dicas eu acho que a gente consegue chegar lá, sabendo que de fato é um sol que está nos textos Harley na mão do demônio, muito possivelmente casa com essa ideia e toda a temática da série, que o tesouro é nada mais nada menos que uma estrela cadente. Um pedaço cósmico de algum poder superior, talvez vindo das origens do próprio espaço e do tempo, que caiu na Terra. E por isso que as frutas são o ápice do desejo humano, porque o tesouro e sua energia, ao qual Nika compartilham, realizam os desejos das pessoas, e é por isso que as próprias pessoas nomearam o tesouro como
o One Piece. No seu subconsciente, todas desejam a mesma coisa. Quem não conhece o mito de fazer um pedido a uma estrela cadente, né? Isso soa tão poético com a série. One Piece, apesar dos seus temas nas entrelinhas, com mensagens socioéticas e morais que você pode perder horas e horas conversando com alguém, discutindo, é acima de tudo uma série que, independente do fã, vai te arrancar um sorriso genuíno. Luffy ele é o único protagonista da série que ele vai ao contrário do arquétipo comum da raiva, né, de aumentar o poder. Ele não precisa ficar furioso para ficar mais forte, ele ri. E quanto mais ele ri, mais forte ele fica. No fim de tudo, na minha visão pelo menos, One Piece ela é uma série para se apreciar com aquele olhar sutil de uma criança que a gente perde conforme envelhece, né? Nós, velhotes aí de 30, 40, 50 anos, ainda estamos vivendo o auge da nossa infância com essa série. E isso é simplesmente... eu fico até emocionado de falar isso, porque One Piece realmente ela pega qualquer fã. E o Oda mesmo já disse que Luffy ele é o ideal da criança perfeita para ele. E o quão irado seria o tesouro ser algo que concede os desejos da humanidade. Lembrem do mural Harley, pessoas minerando o que parecem estrelas e talvez sejam fragmentos do tesouro One Piece. E para encerrar, o Oda ele é muito fã do estúdio Ghibli. Se você duvida, eu recomendo você assistir Castelo no Céu. Você vai encontrar Nico Robin, Big Mom, Emmet, Poneglyphs, até Laufey Tale, desse belo filme de um dos maiores estúdios que existem no Japão e o qual o Oda já disse em entrevistas que é fanzaço, tá? Só que tem um outro filme muito curioso aqui que eu posso trazer para vocês, que é o Castelo Animado, que conta a sua história com as crianças estelares, seres mágicos que aparecem no filme, estrelas cadentes que podiam ser invocadas ao redor de círculos mágicos. Uma dessas crianças estelares assume a forma de Calcifer, o demônio do fogo que alimenta o castelo animado. Tal qual Mother Flame, tal qual o tesouro lendário também vai fazer. Olha, eu já vi muita teoria, já fiz teoria sobre o Tesouro One Piece, mas nenhuma me pega tanto quanto a coisa da estrela cadente, de fato. Algo que realiza os desejos da humanidade. E seria muito interessante o porquê o Vegapunk não consegue recriar o Sol. Porque é algo além da própria compreensão humana e pode estar ligado diretamente às origens desse mundo. E eu acho que o Oda vai acabar explorando isso. Mas temos aqui as informações que vocês consigam compilar tudo isso e montar suas próprias teorias, porque eu estou curioso para saber de vocês agora o que é o Tesouro One Piece, o que ele vai fazer com o mundo e qual é o seu formato. A mais difícil é essa, né? Deixa nos comentários aqui. Se você gostou do vídeo e quer fazer um pedido para a estrela cadente chamada One Piece, deixa o dedão no like para dar força para esse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!